O sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavan, consultor em finanças. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando de Finanças. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você, ouvindo ou assistindo esse programa. Desde já nós pedimos para que você compartilhe esse link, e mande para os seus convidados, para os seus amigos, para os seus parentes. Quem sabe essa mensagem possa ajudar alguém que está em necessidade. Neste momento, nós vamos ler na Palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, a última parte do verso, que diz assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Com base neste verso, quero convidar você, que você possa inclinar a sua fronte, ou se você preferir, se ajoelhar na presença de Deus, e vamos dirigir a Deus uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade. Seja conosco neste programa, que a Tua paz, o Teu Santo Espírito possa estar com cada ouvinte, com cada internauta, que possamos ser instruídos pelo Teu Santo Espírito para termos conhecimento nesse assunto tão importante que é sobre finanças. Dai-nos a Tua graça, dai-nos o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Legal, antes de apresentar o nosso convidado para a história de sucesso, nós vamos agora ouvir um louvor e já nós voltamos para a entrevista. No alto da cruz, Jesus estava sentindo que a vida lhe deixava, mas mesmo em meio à dor orava por todos aqueles que o ferirão. Os cruéis espinhos e os pregos nas mãos não lhe impediam de olhar ao céu e pedir ao Pai: perdoa, Senhor, a minha vida dou por cada transgressor. Do alto da cruz, Jesus me olhava. Do alto da cruz, Jesus me amou. Por um débil pecador, seu sangue lá na cruz Jesus jorrou. Do alto da cruz, Jesus me perdoou. Estava sentindo que a vida lhe deixava, mas mesmo
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e hoje nosso convidado especial é o nosso querido amigo, irmão em Cristo Jesus, Fabrício de Souza. Seja bem-vindo, Fabrício. Eu me sinto muito lisonjeado por estar aqui em mais um programa. Obrigado pelo convite, Fábio. Estamos aqui para conversar um pouquinho e aprender mais. Só para vocês terem uma ideia, sabe esse clipe que você escutou agora, esse louvor? A produção foi dele aqui, ó, viu? Ele é diretor técnico de produção da TV Conectados com Deus. E esse clipe que passou agora, a produção tem a mãozinha dele lá por trás disso, viu? Então é um privilégio. Nós temos você aqui, Fabrício, para compartilhar a sua experiência de sucesso para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para poder aí engrandecer, ajudar, de repente, a sua história, ajudar alguém que está aí numa decisão ou em que área atuar. E nós, em nome de Jesus, nós queremos aí ouvir você neste momento. Maravilha. E estamos aí para somar, né? E que sirva de incentivo um pouco do que eu vou contar aqui. Sirva de incentivo para você que está aí na sua casa, às vezes está precisando de um rumo, está em dúvida do que fazer. E eu acho que muitas histórias de outras pessoas podem nos ajudar a gente ser pessoas melhores, né? Maravilha, sensacional. Então vamos lá. Fabrício, quantos anos você tem? É casado, é solteiro, tá enrolado? Onde você mora? Sim, hoje eu tenho 22 anos, moro aqui em Itu mesmo, na Chácara Ebenezer, okay. E eu tô namorando. Estamos no caminho aí. Então já tá aí, pessoal, já tá namorando, já tem alguém engatilhado aí, né? Ok. Fabrício, vamos começar a entender um pouquinho da sua história. Com quantos anos você iniciou o trabalho? Então, eu posso dizer que o meu primeiro emprego eu tive quando eu tinha 17 anos de idade. Uhum. Foi o primeiro emprego, assim, que era aquela coisa, assim, que eu era quase registrado, né? Mas eu já trabalhava fixo, tinha um salário fixo. Antes disso, assim, eu sempre ajudei meus pais em casa. Minha mãe é comportora, então ela às vezes saía para comportar, a gente saía junto, vender revista. Então, assim, antes desse período dos meus 17 anos, que teve meu primeiro emprego, eu vou dizer que eu tive meus trabalhos esporádicos. Era ajudando ela a fazer pão, era vendendo revista na rua, juntando um dinheirinho. A gente morou perto do Paraguai, então sempre tinha aquela, vou juntar meu dinheiro para comprar a minha bugiganga. Então sempre eu acho que teve esse incentivo. Mas aí quando eu tinha 17 anos eu falei, vou fazer a escola missionária. Em Curitiba é um lugar assim que tem as suas dificuldades para você conseguir um emprego. Uhum. Graças a Deus, assim, a mão de Deus abriu as portas e eu consegui um trabalho na Clínica Oasis. Eu trabalhei lá por 1 ano e 4 meses. Uhum. Lá eu era auxiliar de enfermeiro, né? Então eu fazia lá a aplicação de tratamentos nas pessoas, cuidava das pessoas. E assim foi, eu posso dizer, o meu primeiro emprego assim, de responsabilidade, que o negócio chamou e eu falei, não, vamos embora. Estamos aqui para corresponder. Esse trabalho não é aquele que a gente tem com os pais. Hoje eu não quero não, vou dormir mais um pouquinho. Realmente foi assim, a minha maior responsabilidade, falando de primeiro emprego, né? Interessante, você trouxe uma questão aqui, que com 17, 18 anos você foi para a escola missionária. Isso, eu sempre tive um sonho, desde uns 12 anos, é uma coisa assim de família já, né? Meu pai fez escola, minha mãe fez, meu irmão estava fazendo, e assim, eu vi que era uma coisa que transformou a vida dele, sabe? Eu comparava a vida do meu irmão antes da escola e pós-escola, e eu falava, nossa, eu também quero ter essa experiência. Eu falei, não, eu vou para a escola missionária. E quando eu tinha 17 anos, eu tinha terminado o ensino médio, eu terminei o ensino médio e falei, vou para a escola missionária. Claro que eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu sempre tive um sonho de atuar na área que eu estou hoje. Então, o meu pensamento, não, acabou a escola, vou fazer uma faculdade. Mas Deus me conduziu, meus pais me incentivaram, eu falei, não, eu vou fazer a escola primeiro, é um primeiro passo, eu vou dedicar 2 anos da minha vida aqui para Deus e Deus vai encaminhar todo o restante. É interessante a sua história, Fabrício, porque assim, a escola missionária, para quem está nos assistindo aqui, é uma escola que prepara jovens, preparam pessoas
para a obra do Senhor nessa terra, né? Então a pessoa vai, ela tem 2 anos de estudo, Sim. ela aprende sobre profecia, sobre doutrina, sobre educação, sobre respeito, sobre Jesus, enfim, é tudo voltado para a palavra de Deus. E aí, quando encerra esses 2 anos, a direção da obra, ela avalia aqueles alunos que têm um potencial para ser um obreiro, um potencial para atuar numa igreja, para atuar numa escola e por aí vai, e aí ela distribui essa juventude. E é interessante você trazer esse detalhe, porque assim, 2 coisas que eu vejo. Primeiro, é o exemplo dos seus pais. Sim. Né? É isso que é importante, porque o seu pai, o Francisco Natalim, né? Isso. Um abraço para você, viu, meu irmão? E que Deus te abençoe. Então, assim, o exemplo do pai, principalmente para você que é um filho, é um impacto muito forte. A gente traz no nosso DNA essa referência, concorda comigo? Sim, com certeza. Não é? E interessante que a segunda coisa que eu quero ressaltar aqui para você que é jovem, que o Fabrício tinha uma escolha gigante. Poderia entrar em qualquer curso de faculdade, inclusive na parte de comunicação, de como que eu posso... Produção de vídeo, informática, enfim, se aprofundar. Mas ele escolheu algo importante, que é se alimentar da palavra e se fortalecer na palavra de Deus. Isso foi bom para você, Fabrício? Com certeza, foi uma experiência assim, como eu falei, eu tenho minha vida antes e pós-escola missionária, né? Legal. Porque, assim, a experiência que eu tive com responsabilidade foi a primeira vez que eu estava saindo fora de casa, e aí eu tive que eu mesmo me virar em todos os sentidos. Claro que meu pai me dava uma força, mas aí eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava na clínica, à noite tinha ensaio do coral, tinha trabalho de escola. Então, assim, foi 2 anos de muita... Foi correria demais, o pessoal sempre via correndo, era até engraçado. O pessoal até brincava que eu só vivia correndo. Mas basicamente é um pouco de como foi a história. Mas eu acho que foi uma experiência, assim, transformadora na minha vida. Foi assim, o Fabrício que entrou e o Fabrício que saiu totalmente diferente. Eu só vejo crescimento e eu acho que, assim, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Para quem está nos assistindo, Fabrício, que está na idade que você estava, por exemplo, 16, 17, 18 anos, normalmente é a idade que o jovem ele conclui o ensino médio e aí ele está a um passo de uma faculdade. O que você fala? Você teve a sua experiência, você compartilha desse sentimento, dessa transformação. Para um jovem que está nessa decisão, você entende que vale a pena ele arriscar? Porque vamos se dizer que seria um risco. Sim. Para você, na realidade, hoje você entende que não foi arriscar, foi a melhor solução, ou Sim. a melhor opção que você teve. E para um jovem que está ali, vale a pena? Eu acho que vale a pena em todos os sentidos, como eu falei para você. Primeiramente, o conhecimento, né? Você ter o conhecimento ali de estudar mais da Bíblia, você se aprofundar. Eu sei que, assim, a gente que é membro da igreja, às vezes a gente não tem aquela oportunidade de ter, assim, um conhecimento mais profundo das Escrituras. E eu acho que a escola missionária te proporciona isso. E assim, não só isso, até convivência. Você convive lá com pessoas de todos os lugares do Brasil, costume diferente, de 6 em 6 meses você troca de quarto. Então, assim, é um ambiente que te proporciona para um aprendizado muito grande, entende? Então, acho que, assim, a questão espiritual... uma coisa que pesava muito na minha vida foi: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E foi com esse pensamento que eu tomei minha decisão. Eu vou introduzir um assunto que eu vou te falar antes de eu fazer a escola. Eu lembro que em 2016 foi inaugurado esse estúdio. E eu estava terminando o ensino médio. E quando eu vi esse projeto, eu falei: nossa, meu sonho hoje é estar nesse lugar. E qual que era o meu pensamento? Vou terminar meu ensino médio, vou fazer uma faculdade para eu me profissionalizar, e eu quero um dia trabalhar para a igreja, trabalhar no estúdio, né? E assim, eu vejo que minha decisão, por um tempo eu fiquei muito pensativo. Não, eu vou para a faculdade, que é o caminho mais rápido que eu vou chegar onde eu quero. No estúdio. No estúdio. E assim, meu pai sempre falou: trabalhar para Deus é a melhor coisa que você faz na sua vida, sabe? A gente cresceu com essa ideia, com essa mentalidade de que
quando a gente trabalha para Deus, é o melhor trabalho que existe. Então, a gente sempre teve isso no coração. Então, meu desejo sempre foi ajudar a obra, seja no meu dom, na minha capacidade. Então, eu sempre tive esse sonho. Então, a escola missionária, tecnicamente, às vezes parecia que eu estava meio que saindo de lado, mudando de rumo. Mas, como eu falei para você, quando a gente entrega nossa vida, nosso caminho na mão de Deus, Ele conduz por caminhos que a gente parece que não é aquilo, mas é o melhor caminho. E, graças a Deus, através da escola missionária, hoje eu estou aqui. E é interessante, né, Fabrício, porque você, vamos dizer que você arriscou, né, na questão, não digo pela escola missionária, né, mas você poderia ter, como você mesmo falou, você teria já se formado, já estaria com uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, sei lá até onde você iria, mas você escolheu o aprendizado da palavra de Deus. E eu acredito que hoje o sucesso que você está tendo, o desenvolvimento que você está tendo, se deve a essa bagagem que você adquiriu. Com certeza. Concorda? Que, querendo ou não, esse conhecimento bíblico, para você trabalhar numa TV que é uma TV com fins de levar a palavra de Deus, faz muito sentido. Sim. Não é? Então, se você que está aí e tem vontade de ser um apresentador, de ser um locutor, de ser um produtor, de ser... Como que chama aquele que opera a câmera? Operador de câmera. Operador de câmera. Cameraman também. Cameraman. Isso. Então, são muitas coisas que tem nesse ramo, concorda, Fabrício? Sim, muitas. É uma diversidade muito grande. E, querendo ou não, a TV, esse estúdio, essa rádio que está aqui, nós precisamos de mão de obra. Com certeza. Por exemplo, eu não tenho formação de radialista, Sim. mas Deus me concedeu, um dia eu vou contar a minha experiência, mas Deus concedeu essa oportunidade. Então, nós vemos a história aqui desse jovem, a importância de você colocar Deus em primeiro lugar e permitir que Ele dirija a sua vida. É lógico que você tem que buscar, mas confiar no poder e na graça de Cristo. Legal, então vamos lá. O Fabrício foi para a escola missionária, ficou lá 2 anos. Isso. E depois? Durante a escola missionária, então vamos lá, eu estava fazendo escola missionária, trabalhava na Clínica Oasis. Enfim, vou de maneira bem resumida aqui. Teve uma vez que o Joel, que era o atual diretor aqui, ele foi lá se tratar na Clínica Oasis. Lá a gente ficou amigo, ele conheceu um pouco desse meu sonho, porque mesmo eu estando na clínica, trabalhando numa área assim que, para mim, eu falava, nossa, não é bem isso que eu quero da minha vida. Mas eu acho que era o que Deus tinha para mim naquele momento. Eu aprendi muita coisa, aprendi a me relacionar com as pessoas, aprendi a ter assim, um carinho especial por elas. E assim, na Clínica Oasis a gente teve muitas experiências e eu cresci também muito com isso. Uhum. Então acho que são etapas da sua vida, são preparações que você recebe para alcançar outros lugares. Então, nesse período eu conheci o Joel, já me conheceu, viu que eu era interessado nessa área. Eu fiquei muito curioso sobre o trabalho aqui. E na escola missionária isso é uma coisa que a partir da turma anterior, a minha, que foi implantado. Se faz estágio nas instituições da igreja. Uhum. Então, como eu já conhecia um pouco esse meu lado, esse meu desejo, só uma curiosidade, desde que eu estava no segundo ano do ensino médio, eu já mexia com essa área de filmagem, eu lembro mídia, eu era a pessoa assim que tinha uma câmera bem simples, mas eu já fazia aquele chroma key, fazia trabalho de escola, eu era a pessoa assim conhecida já nesse ramo, já era uma coisa que eu já gostava, já pesquisava muito. Então, na verdade, quando eu fui para a escola missionária, as pessoas já viam essa disposição, eu posso dizer, um pouco desses dons que eu já tinha adquirido com o tempo antes de ir para lá. Então, a questão é que surgiu foi do estágio, né? Eu vim fazer estágio na TV Conectados, passei aqui 3 meses aprendendo. Na época, quem era o diretor aqui era o Tom, né? O Everton Farias, que foi meu professor, aprendi muita coisa aqui. E aí, no final desse estágio, eu estava sem emprego. Porque, assim, para eu vir para fazer estágio aqui, a clínica ela não me permitia fazer de eu sair, vir fazer estágio e depois voltar. Pedir licença na clínica para vir para cá. E aí eu precisava de alguém. Então, assim, eu tinha um colega que estava precisando de ajuda. Eu falei, mano,
eu vou te treinar na clínica, você vai assumir meu lugar e eu vou pro estúdio, seja o que Deus quiser. E aí, praticamente, eu aceitava seu emprego. E você vê como que Deus, ele encaminha as coisas, né? Então, vem fazer o estágio, fiz 3 meses aqui e eu voltei empregado daqui. Eu trabalhava à distância. Nos últimos 6 meses da escola missionária, eu trabalhei à distância aqui para a TV Conectados. Então, assim, Deus, ele encaminhou as coisas na minha vida de uma forma, assim, maravilhosa. Então, no começo, eu comecei fazendo um pouquinho do meu trabalho. Eu comecei fazendo atendimento nas redes sociais, era uma deficiência que a gente tinha. Então, eu lembro que eu comecei a alimentar o Facebook, eu fazia um pouco da parte de identidade visual, dos canais, então era uma coisa que estava bem deficiente. Então, eu iniciei, eu lembro que nessa época a gente não tinha WhatsApp, eu trouxe a ideia, não, vamos criar um WhatsApp. E aí eu lembro que eu dei esses primeiros passos aí. Hoje a gente tem uma pessoa só que cuida dessa área, que no começo, na trajetória, o trabalho foi aumentando, e aí conseguiram uma pessoa, e aí tem uma pessoa hoje que só trabalha com isso, né? Entendi. Mas foi um trabalho que a gente desbravou, iniciou, e graças a Deus acabou a escola missionária. Como eu já trabalhava para eles, então o estúdio já tinha um certo interesse de me efetivar, então no final da escola missionária eu recebi o chamado para vir trabalhar integral, e desde 2019 eu trabalho em tempo integral. Quero fazer uma pergunta, Fabrício. Esse é o seu emprego dos sonhos? Olha, esse é meu emprego dos sonhos. É algo que quando você era menino, você imaginou e falou assim, olha, eu quero chegar lá. Sim, com certeza. Eu não sabia muito os caminhos que me fariam para chegar aqui, mas eu digo que hoje eu trabalho, eu me sinto realizado no emprego que eu estou. Aonde eu estou, no que eu estou fazendo. Então, é uma coisa assim que me enche muito de alegria e me traz muita satisfação. Às vezes, eu até uma dificuldade que eu até tenho, posso confessar aqui para você, de às vezes extrapolar no trabalho, me mergulhar tanto, devido a essa paixão, sabe? Essa vontade de querer mudar, de querer ver a coisa diferente. Fazer a diferença. Então, uma coisa que sempre me incomodava na igreja era ver assim nossas deficiências e, enfim, o que eu vou fazer para mudar isso, sabe? Então, eu via coisas que me incomodavam e falei, não, eu quero ser a mudança, eu quero ser a diferença. Então, não é que eu vou mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha realidade, onde eu estou. Isso, com certeza, num geral, a gente acaba mudando, acaba contribuindo. E, graças a Deus, nesses 3 anos que eu trabalho aqui efetivamente, foram grandes aprendizados, como você mencionou. O último projeto assim, maior que eu trabalhei foi o projeto de identidade. Então, foram aí 3 meses de trabalho, foram noites sem dormir, muito trabalho. Eu fiz a edição de todo o material, a produção a gente também fez. Então, o aprendizado foi muito grande, mas também a satisfação depois do material produzido, acho que também valeu a pena. Então, eu acho que se a gente colocar nossos desejos, até um texto de Salmos 37:3, eu acho, entrega as suas vontades no Senhor, Ele satisfará os desejos do coração. Então eu vejo muito disso, de que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, eu acho que Ele consegue cumprir com todos os objetivos, os nossos sonhos, e é um prazer trabalhar para Ele. Salmos 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará. Isso. E é sensacional. Eu quero aproveitar a sua fala aqui, se você me permitir, a questão de fazer a diferença. Talvez estejam ouvindo aqui um jovem que está naquela fase de transição, e está dentro da igreja, não importa se você é batizado ou não, mas você está vendo muitas dificuldades na igreja. E você tem uma escolha, ou você cruza os braços, ou você arregaça as mangas. Concorda comigo, Fabrício? Concordo, com certeza. Então, às vezes é muito cômodo eu cruzar os braços, Fabrício vai compartilhar também a opinião dele, e ficar só reclamando. Mas porque a igreja não tem isso, porque está faltando aquilo, mas como você colocou, mas o que eu estou fazendo para fazer essa diferença? Concorda comigo, Fabrício? Concordo. Eu acredito, Fábio, que cada pessoa tem um dom. Cada pessoa já nasceu com uma característica que faz ela, que pode ser usada para o bem. Em resumo, acho que é isso. Então, tem pessoas que têm dom de cantar, tem outros que têm dom de tocar, tem outros que têm muitos dons. Cada pessoa, acho que tem uma coisa que ela pode agregar para ajudar na igreja. Então, em vez da gente ficar reclamando e só ficar falando, o que está acontecendo? Então,
a gente tem que ir lá e fazer, porque eu acho que quando a gente se empenha, a gente às vezes vê como é difícil, então a gente para de criticar, não. A gente vê que não é tão fácil assim, criticar é muito fácil, mas quando você vai fazer, você vê que é muito mais difícil, mas eu acho que você tendo essa consciência de que você fazendo o seu melhor, a realidade ela vai sendo mudada e com certeza as pessoas que estão ao seu redor vão ver essa diferença. Quero falar uma coisa para você. Você tem uma opção hoje de aumentar um problema ou ser a solução dele. Certo? Nós vamos para o intervalo agora, vamos ouvir um louvor e já nós voltamos para continuar e fechar aqui a história de sucesso de hoje com o nosso querido irmão e amigo Fabrício. Há muito tempo atrás, um milagre aconteceu. Do Espírito Santo, uma jovem concebeu o Filho de Deus. Numa noite em Belém, nasceu o Salvador. O céu se encheu de alegria. Uma estrela então brilhou, e assim a história começou. Creio sim, Jesus nasceu, bebê menino, Filho de Deus, Emanuel, o grande eu sou, morreu para tirar os pecados meus. Eu creio sim. Muitos anos se passaram e a história viva está Do Senhor que desceu pra morrer em meu lugar e me salvar. pelas minhas transgressões, ferido e humilhado, tomou sobre si nossas dores e pecado. Creio sim, Jesus nasceu, bebê menino, Filho de Deus, Emanuel, o grande eu sou, morreu para tirar os pecados meus. Eu creio sim. Eu creio sim. Noite feliz. Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e hoje na História de Sucesso nós temos aqui o nosso irmão Fabrício de Souza. A história está fantástica e agora nós vamos aumentar um pouquinho essa delícia aí. Fabrício, você disse que hoje você é um diretor técnico de produção da TV Conectados com Deus. É uma TV que traz programas educativos, programas religiosos voltados para a Palavra de Deus. O que a pandemia trouxe para você, que é um diretor de produção, um técnico de produção? O que aconteceu nesse momento de pandemia para uma TV
hoje? Então vamos lá, eu acho que a pandemia, foi um grande desafio para todos nós. A gente estava acostumado num ritmo de trabalho, né? E aí chega a pandemia e aí surge a necessidade de criação da igreja online, né? Então, a partir desse momento, eu lembro que foi muita loucura. Assim que foi lançado o projeto, eu lembro que nos primeiros dias foi doideira, assim, pra gente conseguir organizar tudo e colocar para rodar. Mas eu acho que, assim, a pandemia aumentou muito o nosso trabalho. Eu acho que foi, assim, um diferencial. Porque a gente já tinha o nosso trabalho do dia a dia, mas a pandemia aumentou muito a questão da transmissão. Então, a gente começou a fazer muitas transmissões. Hoje, para você ter uma ideia, o único dia que não tem transmissão é quinta-feira. Todos os dias hoje estão lotados. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado e domingo tem transmissão. Então, a gente vive aqui muitos programas, né? Muitos programas, é uma demanda bastante grande. E, graças a Deus, a gente se organizou e hoje consegue dividir equipe, fazer revezamento para conseguir dar conta dessa demanda. Mas eu acho que a pandemia ela trouxe um grande desafio, mas ela também, para a gente, acho que da área da comunicação a gente ganhou muito. Essa é a minha visão que eu tenho da pandemia. Então, acho que, assim, tanta a questão da nossa audiência, a questão da procura, da necessidade. Então, acho que a gente conseguiu atender a igreja de uma forma, assim, mais ampla. A gente já tinha muitos programas, mas era uma coisa que talvez não era acessível, muitas pessoas não conheciam. Então, acho que a pandemia trouxe muito mais visibilidade para o trabalho. E, assim, eu acho que foi uma satisfação muito grande da gente ver tantas pessoas sendo alcançadas pela TV Conectados. Então, acho que foi um período, assim, de adaptação. Acho que a pandemia sempre traz aquele desafio. E você tem que se adaptar, tem que se reinventar. Mas eu acho que foi também um grande acerto, um grande sucesso. E hoje eu olhando para toda essa trajetória, o tempo que a gente mais cresceu foi durante a pandemia. Então, eu lembro que, eu vou te dar uma ideia aqui, a gente tinha 2 computadores no início da pandemia, hoje a gente tem 5 computadores trabalhando. Pra você ter uma ideia de como a necessidade de crescer, de expandir, isso desenvolveu muito. Então, hoje a gente também agregou mais pessoas na equipe para nos ajudar. Então, acho que foi muito positivo para o estúdio, para a instituição. Acho que a pandemia foi um marco assim, muito importante. Claro que eu acho que, assim, existem etapas. Eu acho que, assim, as pessoas muitas vezes... só a partir da pandemia que a gente viu o trabalho? Eu acho que não. Muitas coisas a gente fez antes da pandemia. Houve uma preparação. Então, não foi do nada que a gente chegou assim, pô, já estamos... Estourou a pandemia, estamos ok, estamos legal. Então, acho que houve uns 2, 3 anos antes aí que a TV Conectado já produzia, claro, num ritmo melhor, mas eu acho que isso foi a preparação. Foi a base para que quando a audiência explodisse, a gente tivesse condições de atender toda essa demanda, atender todas essas necessidades. E é interessante o que você falou, né? Porque, assim, para um produtor técnico, uma coisa como era a TV Conectados, vamos dizer assim, um tempo atrás, você gravava programas e você apresentava ele em determinados dias. Isso. Agora, olha que interessante, você que nos assiste, com a pandemia, as igrejas fecharam. As pessoas não tinham aonde buscar a palavra de Deus no sentido de culto e de mensagem. E aí, a brilhante ideia que já estava em andamento, gravando poucos vídeos, vamos dizer assim, ou iniciando uma preparação, agora se viu na solução do problema. Por quê? Vou falar por mim. Sim. Eu estava em casa, eu não podia ir para a igreja, mas a igreja veio onde? Veio na minha casa. Entende? Sim. Então, assim, eu pensando como um produtor agora, sim, eu fico imagina que do dia para a noite, você vem com um trabalho inicial, um desenvolvimento de uma certa forma pequena, e daqui a pouco vira o negócio, e você fala assim, gente, a gente tem que atender a necessidade, que isso foi real, né? Então, até hoje, para você ter uma ideia, irmão, nós temos, por exemplo, em igrejas que a maior faixa etária dos membros e das pessoas que assistem são pessoas de classe de risco, são as pessoas idosas, as pessoas mais experientes, e que até hoje não estão indo para a igreja física. Sim. Mas, por outro lado, Deus promoveu e preparou esse estúdio, essa TV,
para realmente atender essa necessidade. Com certeza. Concorda? Sim. Só que aí, por outro lado, o Fabrício, que tinha 3 gravações por semana, ou às vezes um pouco mais por mês, agora teve que desenvolver programa ao vivo. Sim. Que a maioria dos nossos programas hoje, praticamente todos os cultos nossos são ao vivo. Concorda? Com certeza. Eu acho que, assim, um fato interessante, uma preparação que a gente teve muito grande para a transmissão ao vivo, acho que foi 1 ano antes teve a Conferência Geral e o estúdio que transmitiu. Então, acho que foi, assim, nossa preparação também. A gente aprendeu muito nesse desafio de fazer a transmissão da Conferência Geral. E eu acho que quando veio a pandemia, a gente também já tinha uma bagagem adicional em relação à transmissão. Claro que a gente foi desenvolvendo, fomos aprendendo. No início eu me vi muito sobrecarregado, mas com o passar do tempo, hoje a gente redistribuiu. Então, hoje tem um Lucas também que ele faz a parte de coordenação na minha ausência. Então, a gente faz esse revezamento dos programas. Então, graças a Deus, hoje a coisa está mais estabilizada, graças a Deus. E aí tira uma dúvida agora, quando você iniciou, por exemplo, com o chamado, com o convite da TV para você atuar, quantos funcionários tinha? Como que era formada a equipe? Olha, da época que eu iniciei, a única pessoa remanescente que tem daquela época sou eu. Aí, vamos dizer que a equipe renovou nesse tempo, Sim. né? Mas eu fui chamado, depois... Eu só relembrando aqui, eu trabalhava em redes sociais antes de vir pra cá, aí eu fazia redes sociais mais edição de vídeo, então eu auxiliava o Tom. E aí, enfim, teve todo um período de aprendizado, o estúdio investiu em capacitação, em cursos, então acho que como equipe também, alguns foram saindo, outros foram entrando. Então, nessa época aí, eu posso dizer que eu fui me preparando para assumir uma responsabilidade maior. Então, quando surgiu a necessidade de assumir a direção técnica, foi assim, para mim um choque, mas Deus tinha me capacitado. E claro que assim, a gente nunca se acha naquela capacitação, mas eu acho que é botar a mão na massa que você aprende mais e se desenvolve. E Deus vai te abençoando. Deus abençoa. A gente, quando nós nos dispomos na mão de Deus, Deus faz obras que ao nosso... Talvez você tivesse pensado assim... me permite, Sim. né? O meu sonho era estar dentro de um estúdio ajudando a mexer com uma câmera. Um exemplo, tá? Sim. Mas hoje Deus falou assim, não, Fabrício, você tem algo, você tem um potencial que você, além da câmera, você vai ter outras atividades. Né? E aí Deus proporciona. Mas interessante que se você ficar de braço cruzado, primeiro, o braço cruzado não abre a mão para Jesus te abraçar e para te dar oportunidade. Sim. Então, quando você abre os braços no sentido de encarar os desafios, foi o que você está trazendo para nós. Sim. Hoje Deus te deu potencial, te deu sabedoria e está te guiando o caminho. Com certeza. Então é isso que é interessante a gente compartilhar com quem está assistindo ou com quem está ouvindo, que Deus quer fazer uma grande obra com cada um de nós. Basta-nos aceitar o convite. Tem que aceitar. Eu acho que a gente tem que começar de baixo, do zero, e aproveitar cada oportunidade. Se você aproveitou hoje a oportunidade que você tem, amanhã as oportunidades vão aumentando e você vai ganhando mais responsabilidade, mas também mais privilégio. Então acho que honre o começo. Se você hoje não está onde você queria estar, mas aproveite o que você tem. Faça o melhor que você tem. Isso você consegue dobrar e, enfim, com certeza você vai alcançar onde você quer. E ainda que não seja o lugar que você deseja, o trabalho que você deseja, essa experiência vai te ajudar lá na frente quando você alcançar o seu objetivo. Com certeza. Não é? Legal. Fabrício, para a gente agora encerrar essa história aqui, o que é dinheiro para o Fabrício? Olha, hoje, para mim, dinheiro, na verdade, é a materialização da pessoa que você se torna, né? Então, eu acho que hoje o dinheiro é um resultado de todos os esforços que você trabalhou, e eu acho que o dinheiro é só, assim, uma forma, uma recompensa. Essa é a visão que eu tenho do dinheiro. Então, quanto mais você desenvolve, automaticamente o dinheiro se torna uma consequência na sua vida. Então, você desenvolve sua capacidade, você tem mais recursos e automaticamente você também consegue ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que o dinheiro é um resultado, né? Legal. E família? Hoje, para mim, a família é uma coisa, assim, muito importante. Que eu acho que, acima do meu trabalho, a minha família vem em primeiro lugar, sabe? Então, eu acho que
A gente tem que pensar na vida, tem que pensar em nos envolver, mas não pode deixar o nosso laço, a nossa família, aquele que criou a gente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida e eu acho que tem o seu lugar e deve ser priorizado. Eu quero falar uma coisa para você que ainda tem pai e tem mãe. Valorize e agradeça todo o sacrifício que ele fez e faz por você em vida. Não deixa para quando ele descansar dessa terra e ele está sobre um caixão, sem ouvir, sem poder sentir você, para você ir lá chorar. Faça isso agora. Se você tem oportunidade, pega o telefone, faça uma ligação, manda uma mensagem, porque isso é importante, não é, Fabrício? E eu até que gostaria de aproveitar aqui e manda aí. Agradecer publicamente. Eu já agradeci meus pais, mas mencionar que meus pais também foram pessoas muito importantes no meu sucesso. Aonde eu estou, eles têm sido, assim, meus pais têm sido apoiadores, têm sido meus financiadores. Eu lembro que na época que eu falei pro meu pai, eu preciso aprender a editar. Aí meu pai, eu falei, eu preciso desse computador. Meu pai, não, vou te ajudar, e me deu um computador bom para eu aprender a editar. Então eu acho que meus pais, assim, investiram no meu dom e hoje isso com certeza, assim, fez toda a diferença para eu chegar onde eu estou, e eu agradeço muito a minha família e a todos os apoios que eles me dão até hoje. Olha aí, irmão Francisco, Natalinha e irmã Vilma, olha aqui o que nós estamos proporcionando através do Fabrício aqui, tá? E eu quero agradecer também eles, o pastor Francisco Natalinha e a irmã Vilma. Nós participamos de um retiro aqui em Campinas. Para mim foi um retiro que marcou, inclusive esse rapazinho aqui era molequinho, ele e o irmão dele. Nós fazendo as palestras, as brincadeiras com o jovem, e tá os dois lá no meio brincando com a gente. Isso eu não esqueci, não. Legal. E Jesus pro Fabrício? Jesus, eu acho que é uma experiência, é um amigo, sabe? E Jesus é a salvação. Eu acho que a solução para todos os nossos problemas. Então, muitas vezes a gente tenta tantos outros meios, né, para às vezes resolver a nossa vida, para às vezes nos ajudar a alguma dificuldade, mas eu acho que Jesus é essencial, é a primeira coisa que a gente precisa ter uma experiência, não só falar, não, eu sou da igreja, mas eu acho que a experiência, a minha espiritualidade, de eu ter realmente essa comunhão com Deus. Eu acho que em tudo que você fizer, você colocar Jesus na sua vida, colocar o propósito maior da sua vida, de honrar, de fazer o melhor para Deus, eu acho que isso, assim, é tudo na vida. E se hoje a gente fazer tudo, se a gente hoje pode ser a pessoa mais bem sucedida, mas se a gente esquecer Jesus, a gente não, perdeu a essência de tudo, né? Então acho que a gente colocando Deus em primeiro lugar é o nosso passaporte para o céu, e também a gente evita muitas coisas nessa vida por ter Jesus na nossa vida. Então, sensacional. Nós queremos, em nome do programa, Fabrício, eu quero quebrar um protocolo aqui. Sim. Eu quero, em nome de todos os membros e de todos os internautas, agradecer pessoalmente você nesse programa, por todo o seu esforço, por toda a sua batalha, por toda a sua luta, por proporcionar programas de qualidade, cultos de qualidade, levar a mensagem para nós lá em casa, uma mensagem de esperança, a gente não deixar apagar essa chama dentro de nós, que é o Espírito Santo trabalhando. Então, eu quero pedir permissão para os meus internautas lá, para os nossos ouvintes, e agradecer pessoalmente você, em nome de toda a igreja, em todos os amigos, agradecer todo o papel importante e todo a sua coragem, a sua determinação e todo o seu empenho em levar para nós e proporcionar isso. Que Deus te abençoe. Amém. E eu também fico muito grato por Deus estar me concedendo esse privilégio. E a satisfação maior é quando a gente recebe, às vezes, mensagem no grupo da produção. Uma pessoa conheceu a igreja pela TV Conectados. Isso é muito gratificante. Então, acho que esse feedback de vocês faz, assim, nos enche de alegria e faz valer a pena todo o preço que a gente paga. Então, eu acho que, em resumo, eu também me sinto muito feliz e agradeço também. Eu vou te contar só uma coisa. Sim. Eu tenho, para honra e glória de Deus, a minha mãe, a dona Lininha, um beijo, mãe. Ela é assistente, ela é participante, ela assiste principalmente a lição interativa. Ela é
número 1 aqui. Ela Legal. não perde. Inclusive é interessante que quando ela não consegue assistir na sexta, que ela gosta muito do Luz Gerlei, Sim. aí ela fala assim, nossa, eu vou ter que assistir em algum outro dia. E ela tem um compromisso. Então Legal. isso proporcionou para ela, que é uma conhecedora, está buscando conhecer a verdade, aí está lutando também com as suas dificuldades, mas você vê onde alcança Com certeza. esse trabalho. Fabrício, seus últimos agradecimentos. Então, eu agradeço de novamente aí ao Fábio Pavão pela oportunidade. Espero que a minha história possa, de alguma forma, ajudar a você que está assistindo. Se você é jovem, está indeciso, o apelo que eu deixo para você, entregue a sua vida a Deus, deixa que Deus dirija a sua vida. E quando a gente faz o nosso melhor para Deus, eu acho que Deus, ele nos surpreende. Até existe um texto muito interessante que Deus, ele faz muito mais por nós do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, eu nunca imaginei onde Deus ele poderia me colocar. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por isso e a todas as pessoas que me apoiaram até aqui. E agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Maravilha. Agradecemos o Fabrício. Muito obrigado, Fabrício, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, participando deste programa Falando de Finanças. Queridos ouvintes, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir no louvor e logo nós voltaremos para a dica financeira deste programa. Voltamos já. Eu andei nos meus caminhos, Pai. Eu lutei com minhas forças. Vivia só pra mim. Tropecei nos meus desejos e fui caindo em todas as tentações. Perdi o melhor de mim. Quero ser fortalecido. Posso vencer em Cristo. Sua palavra diz: sou forte. Quero ser forte. Quero ser fortalecido. Posso vencer em Cristo. Sua palavra diz: sou forte. Quero ser forte. Então Cristo me encontrou e eu não sou mais quem eu era. Encontrei um novo jeito de viver, de viver. Eu sou fortalecido, sim, eu vou vencer em Cristo. Sua palavra diz: sou forte. Nele sou forte. Eu sou fortalecido, sim, eu vou vencer em Cristo. Sua palavra diz: sou forte. Nele sou forte. Eu sou fortalecido, sim, eu vou vencer em Cristo. Sua palavra diz: sou forte. Nele sou forte. Fortalecidos. Voltamos com o programa Falando de Finanças. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você prestou atenção na letra deste hino? Você já se fortaleceu hoje em Cristo Jesus? Faça essa experiência, não deixa para amanhã. Aproveite hoje o chamado de Cristo na sua vida. Aceite Ele como seu único Salvador e busque essa força, busque essa fé e faça da sua vida uma bênção para você e para aqueles que vivem com você, ok? Vamos para a dica. Não se deve gastar mais do que se ganha. Presta atenção nessa dica. A palavra de Deus diz assim: comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Presta atenção nessa reflexão. Você não sabe como usar o dinheiro economicamente e não aprendeu a limitar as necessidades do tamanho da sua renda. Tem um irreprimível desejo de ganhar dinheiro para usá-lo livremente, segundo a inclinação exige. E seu ensino e exemplo têm se mostrado uma maldição para os seus filhos. Quão pouco eles cuidam de princípio. Esquecem-se cada vez mais de Deus, cada vez temem menos seu desprazer e têm menos paciência para se restringirem. Quanto mais facilmente é o dinheiro ganho, menos gratidão se manifesta. Cuide para que suas despesas não vão além da sua renda. Contenha os desejos. É uma grande pena que sua esposa seja tão semelhante a você em matéria de gastos, de maneira que não o ajude nesse sentido, vigiando os pequenos gastos a fim de evitar a maior vazão. Gastos desnecessários são constantemente feitos na administração da família. Sua esposa ama ver os filhos vestidos, gastando além dos meios, e por causa disso cultivam gostos e hábitos que tornarão seus filhos fúteis e orgulhosos. Se você pudesse aprender a lição da economia e ver o perigo que representa para si mesmo, para seus filhos e para a causa de Deus, o uso livre desses meios, você obteria uma experiência essencial à perfeição do caráter cristão. A não ser que obtenha tal experiência, seus filhos levarão pelo resto da vida o modelo de uma educação defeituosa. Eu não aconselharia a acumular recursos, pois isso seria muito difícil para você, mas o conselho a gastar dinheiro com cuidado e que seu exemplo diário ensine lições de simplicidade, altruísmo e economia aos filhos. Eles precisam ser educados pelo ensino e pelo exemplo. Eu quero chamar a atenção aqui a você, pai, a você, mãe. Qual educação você está dando para o seu filho? A palavra de Deus, em Provérbios 22, verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, jamais se desviará dele. Pergunto, você tem ensinado o que para o seu filho? Muitas pessoas, muitos cristãos, até ensinam a palavra de Deus, mas não é só isso. A palavra de Deus é o alimento principal, mas o exemplo nosso, a nossa conduta, a forma como nós administramos os recursos que Deus nos deu, é essencial para o crescimento e desenvolvimento do caráter da criança. Nós vemos na leitura dessa reflexão que o quanto uma mãe pode fazer diferença numa família, o quanto um pai pode fazer diferença. Veja, será que às vezes você está usando uma roupa de marca, dando opções para status, para pose? Não, olha aqui, olha a marca da minha roupa, eu quero mostrar para a sociedade que eu sou uma pessoa de classe, uma pessoa de posse, uma pessoa que tem dinheiro. Muitas vezes, posso falar para você, tem pessoas que não têm nem condições, mas quer manter um nível que ela não possui. E com isso ela está fazendo assim, levando à ruína a família, o lar e os filhos. Como que você acha que uma criança que vê um pai que não tem recursos ostentar uma roupa de marca, um tênis de marca, um óculos de marca, um celular de marca? Queridos, nós estamos vendo na sociedade hoje pessoas com celulares top de linha, mas com roupas rasgadas, falta de dente na boca, só para manter o quê? Uma pose, um status. Olha aqui, porque eu tenho um celular X, um celular Y, ele é top de linha. De que adianta? É um aparelho. Se amanhã ele cair na água ou ele pifar a bateria, você vai ter recursos para comprar outro? Nós vemos pessoas, às vezes, sacrificando tudo para manter. Eu estou dando o exemplo do celular, mas estou falando de carro, de casa, de roupa. Entende?
Então para com isso, isso não vai te levar a nada, isso vai levar sim a você a uma destruição. Você está gastando os recursos que Deus te deu para você viver uma vida em abundância, para manter uma pose que se amanhã vier alguma coisa que te tire o seu salário, pronto, você pode cair numa depressão, você pode cair num hospital. Por quê? Eu não tenho mais dinheiro para manter esse status que eu tenho. Queridos, você pode achar que eu estou falando besteira, mas hoje nós temos muitas pessoas dentro dessa condição. A palavra diz assim, e muitos estão dizendo isso: não, vamos comer, vamos beber hoje, porque amanhã eu vou morrer mesmo. Quem garante? Você é Deus para determinar o seu caso, a menos que você vá lá e tire a vida, seja um homicida, seja um suicida, e tenha certeza que se você fizer isso, você não tem lugar no céu, porque a palavra fala isso. No céu não entrará o suicida, não entrará o homicida, porque tirou a vida de outro e principalmente pode ter tirado a sua própria vida. Então, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quantas pessoas não estão dentro dessa condição? As pessoas não têm condições, mas uma criança de 1 ano que não tem noção nenhuma, tá? Nem do que é a vida. Os pais não têm de onde tirar, mas fazem empréstimos para fazer uma festa de aniversário, num buffet, num lugar lindo, maravilhoso, com altíssimo valor, e depois não tem dinheiro nem para comprar uma cesta básica. E sabe o que acontece? Acaba tendo que pedir ajuda. Será que isso vem de Deus, meus irmãos, meus amigos, ouvintes e internautas? Será que isso é agradável? Será que isso é saudável para você, para a sua vida? Eu quero te fazer um apelo para que você possa repensar nisso. Deus fornece para nós o que é necessário e além disso, Ele espera de nós que nós possamos pegar parte desses recursos e investir em algo que é benéfico, investir em ajuda ao próximo. Não é pecado, não estou dizendo que você não pode comprar uma roupa boa, que você não pode ter um carro bom, não é isso. Mas cuidado para você trocar prioridades e fazer algo além do seu limite. O título dessa reflexão diz assim: não se deve gastar mais do que se ganha. Então, se você está com um orçamento grande e você consegue manter a sua família, manter ajuda ao próximo e ainda você consegue ter uma reserva para investir num carro bom, para investir numa casa boa, maravilhas. Mas quando você está com o orçamento igual, o que entra e o que sai, ou pior, o que sai está acima do que entra, por favor, eu te faço um apelo, para com isso, para de se auto-sabotar, para de se enganar e para de se matar, porque você está trabalhando demais para poder manter isso, e isso não vai te levar ao céu, isso vai te levar à morte eterna, porque as coisas deste mundo vão ficar aqui, e onde está o teu pensamento? Onde está o teu tesouro? Queridos, nós precisamos investir no tesouro do céu, nós precisamos investir na nossa família para salvá-los para o reino eterno. Então, presta atenção nessa meditação, busque hoje eliminar esses gastos desnecessários, coloque a sua vida num equilíbrio, no sentido as entradas maiores do que as despesas, e faça dessa oportunidade uma bênção para você e para a tua família. Que o Senhor te abençoe. Amém. Nós vamos neste momento fazer uma oração. Quero convidar você, se você quiser ajoelhar ou se você quiser somente fechar os seus olhos e medite a Deus através de uma oração. Oremos. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Deus por mais um programa alcançado. Senhor, muito obrigado pela história do Fabrício. Ajude este jovem, ajuste o seu namoro, ajude nessa missão que ele está tendo na TV Conectados com Deus.
para essa missão que Ele tem de poder levar o Evangelho às famílias, aos lares, e que nós possamos alcançar muitas famílias que ainda não conhecem a Tua Palavra, através desta rádio e através desta TV Conectados com Deus. Senhor, abençoe também as famílias que estão gastando mais do que ganham, que estão numa situação difícil, que estão no vermelho. Oh meu Deus, ajude para que o orgulho, o egoísmo saia deste coração e o Teu amor, a Tua sabedoria, a Tua prudência possa abrigar e possa salvar essa família, salvar este pai, essa esposa para o reino eterno. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mordomos fiéis, a colocarmos a Tua vontade em prioridade na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Agradecemos pela sua audiência, por mais você estar aí ouvindo, compartilhando, e ajuda. Se você gostou dessa mensagem, ajuda-nos a distribuir este programa para o máximo de pessoas possíveis, porque o nosso desejo com este programa é salvar a você, salvar a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo programa.